Muito boa noite a todos, amigos, seguidores aqui do nosso canal. Para nós é um motivo de muita alegria podermos tê-los todos. Hoje nós temos a felicidade de ter o nosso amigo Gustavo, nosso amigo Gustavo Henrique, amigo de tantos tempos. Gustavo é nosso companheiro, já participa há muito tempo da gente no Espiritismo, mas nós queríamos apenas destacar que o nosso amigo Gustavo ele é professor do Estado, é ativo no movimento espírita desde 91. Eu acho que era mais antigo, mas colocaram aqui 91, mas eu acho que já faz mais tempo. Começou na federação, aí depois participou pelo ESD, andou lá pelos centros lá de Mãe Luísa, né, o Caminho Verdade e Vida, também andou pela praia de Pitangui com o centro, o Grupo da Fraternidade, né, que era uma extensão, né, Isso, do Grupo da Fraternidade, isso. e a Casa de Caridade Adolfo Menezes, trabalhou de obsessão lá também, e a Sociedade Espírita Francisco de Assis, que eu não gosto muito de dizer a sigla, né, que é Cefa, né, Cefa, É mas enfim, Cefa. é Cefa. E hoje ele está conosco, né, na Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, na SEM, nos dá muita alegria. E Gustavo, ele é um escritor já de algum tempo, não só escritor de obras, vamos dizer assim, espíritas, mas também no campo da sua profissão como professor. Ele tem um livro de infância para criança, que é o livro Mundo Amigo, né, Gustavo? Foi no ano 2000 que você lançou. Esse livro também é do editor espírita. É É a espírita editora lá também, né? da Fonte Viva, é de nossa amiga Joselma. O senhor Ah, conhece? tá Você conhece, né? certo, tá, conheço. Depois lançou para o Infanto Juvenil também, é, Porto Sol, Aporte em Mim, eu me lembro do Aportei, lançamento, Aporte, aportei em mim. Aportei em Mim, Aportei, Porto Sol, Aportei em É, Mim. também E lá depois, da mesma editora, Fonte da Viva, mesma lá de Minas editora Fonte Gerais, Viva. E depois os dois Joselma. livros do Clarim, que são os dois livros sobre mentomagnetismo e espiritismo, né, os volumes um e 2. Gustavo, dê seu boa noite aí. É um prazer tê-lo aqui conosco, aqui no nosso projeto Candeia. Como é que você está se sentindo nessa noite? Boa noite para todos, né? Que estamos assim nessa rede de comunicação que está sendo tão comum, essas comunicações via internet, que a gente comumente chama de live, ao vivo, né? A gente está aqui e a gente acaba tendo essa comunicação e está sendo assim um lado muito positivo nesse momento. Muito Tenho bem. participado de alguns e nosso amigo aqui, Hércules, de longas datas, ele já foi meu coordenador de estudos quando entrei na federação, assim, a gente já tivemos Eu, alguns, logo no início, né, assim, esses contatos iniciais, lá Graças pela a Deus, federação. estivemos, graças a Deus, muito próximos. Eu sou muito sortudo, eu tenho tido a sorte, pensando um dia desse, eu digo, rapaz, como eu tenho gente boa em torno dos meus passos, assim, e isso é a providência divina pura por sua misericórdia. Bem, deixa eu ler aqui um trechinho aqui, Gustavo, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, Hum. 10% da população do mundo possui distúrbios de saúde mental. Doenças como depressão, esquizofrenia, transtornos de ansiedade estão cada vez mais frequentes, em especial na vida atribulada de hoje em dia. A depressão, por exemplo, é a segunda maior causa de perda de qualidade de vida. E segundo a OMS, no ano 2020, será tão comum como uma simples dor nas costas. Ela afeta cerca de 350 milhões de pessoas no mundo e é a maior causa de incapacidade no mercado de trabalho, sendo uma das principais causas de afastamento profissional. Você já se perguntou se existe alguma ligação entre o bem-estar da alma e a saúde da mente humana? Pois bem, é com esse questionamento inicial que nós começamos a nossa conversa na noite de hoje sobre os transtornos espirituais com o nosso amigo Gustavo. Gustavo, para iniciar nossa conversa, de que se trata? Qual é a ligação entre os transtornos mentais e os transtornos ditos espirituais? Como é que surgiu essa sua perspectiva dessa tratativa dos transtornos espirituais? Hoje, vamos, eu estou no trabalho mediúnico, na atividade mediúnica de reunião de desobsessão, desde o ano de 1996. Reunião de Que eu comecei desobsessão assim.
Entenda-se, a reunião que trata do Reunião, diálogo e isso, do atendimento com os espíritos, né? Através dos médiuns. isso. Que tem um diálogo fraterno, que tem o dialogador que coordena a reunião, e eu trabalhando, e desde 96 eu trabalho na O reunião antigo mediúnica como, doutrinador, né, como Gustavo? regra, né? Eu não tenho nenhum problema de chamar doutrinador, não, mas assim, atualmente estão usando mais o termo dialogador, né? Eu Aham. acho que é mais condizente, porque realmente ali É, se trava um diálogo, né? A a doutrina, ideia não era do doutrinar ninguém, né? peso, né? Da palavra doutrinar, parece que você está impondo e fazendo uma convicção meio de, assim, parecendo que está fazendo uma lavagem cerebral, uma coisa imposta, né? A força. E, na verdade, é algo bem complexo essa relação do espírito na hora do atendimento espiritual na reunião de mediúnica de desobsessão. Então, assim, desde 96 que eu trabalho nessa lida, né, que é um trabalho que está na casa espírita, geralmente não é, em termos gerais, ele não é exposto, é um grupo reduzido que faz, e É uma reunião a fechada, né? casa em geral, né, Particular. é uma reunião particular que não é aberta ao público, então os trabalhadores não se expõem muito, né, com relação ao público, mas estamos ali na lida e dá uma sustentação de equilíbrio espiritual para a casa espírita também. Bom, aí dentro desse trabalho na desobsessão, a gente percebe que existe assim uma relação, e está na doutrina espírita, muito grande entre os processos de influenciação espiritual e os desequilíbrios do transtorno mental. Embora o transtorno mental é algo bem complexo, não é só a desobsessão, não é só a influenciação espiritual que causa, mas tem um fator muito importante, e tem até um livro daquele do muito, assim, muito significativo para o meio espírita, que é Loucura sob Novo Prisma, de Dr. Bezerra de Menezes. Que é antigo, né? Do século E, retrasado, né, Gustavo? Bem é, atual ainda, hein? Bem atual. ele teve até um filho que teve um processo obsessivo bem sério, né? Então, assim, existe essa relação muito íntima entre a influenciação espiritual e o transtorno mental. Porque, veja bem, ontem até vendo assim, a gente assistindo umas, umas lives dessas, vimos assim um comentário dizendo, imagina aí, se todo mundo, se assim, a pessoa tem dentro da sua mente, muitas informações, muitas vontades, desejos, que a pessoa não consegue coordenar. Muitos impulsos que a pessoa não consegue coordenar acaba saindo um pouco da realidade. Então, o espírito pode influenciar de forma sutil e até mais profundamente em outro irmão, né? Porque o espírito somos nós mesmos, né? A humanidade num estado vibratório diferente, mas somos nós mesmos. Assim, não é um fantasma, algo fora do extraordinário, não. O espiritismo trouxe essa visão para todos nós. Existe uma razão de ele estar ali tendo essa comunicação de pensamentos que influencia e pode desequilibrar e desembocar, assim, né? Ser até um gatilho de um transtorno mental, mas também não é só a parte espiritual. Gustavo, então, assim, rapidamente e claramente, assim, numa forma sintética, quais seriam as diferenças entre um transtorno genuinamente mental e um transtorno espiritual? A diferença seria apenas a presença de um terceiro elemento, ou de um segundo elemento, vamos dizer assim. Tendo uma presença espiritual, já é um transtorno espiritual, e não tendo, seria mental? Teria uma barreira entre um tipo de transtorno e o outro? É uma pergunta muito boa. E vamos, assim, esclarecer, tentar aqui, né, conversar e tornar isso compreensível. Porque alguns pensam que se é obsessão, não existe nada no corpo físico. E se tem no corpo físico, não tem nenhuma influência espiritual. Em Ou seja, geral, o existem limite os entre as duas dois, né? coisas, né? Você É, está querendo dizer que as às coisas vezes são a muito pessoa, né, misturadas, né? vai para um lado ou vai para o outro, né? E quando é uma coisa, exclui a outra. Quando é na verdade, é muito complexo isso. Porque quando vamos partir para a
a formação do cérebro. Quando na gestação, que o espírito tem a sua programação espiritual para reencarnar, e dentro da sua programação tem um processo, ele traz em si, pode ser uma das causas dele trazer em si um desequilíbrio tão grande em sua mente, que na formação, esse desequilíbrio atinja a formação física do cérebro. Pode ser também que os coordenadores da reencarnação provoquem, em virtude dele ter que passar por uma prova, ter que ter aquele aprendizado em determinadas áreas, às vezes só do sentimento, provoquem uma desestruturação no seu cérebro para que ele, naquela encarnação, ele tenha uma limitação de exteriorização do seu espírito. Então, existe um problema na parte física cerebral. Mas... Decorrente já de uma questão espiritual. Nesse caso, né? Isso. Assim, em geral, sim. Às vezes, tem até um caso, que é um caso de Dr. Vito, né? Que ele conta, às vezes ele conta, muitas vezes ele não conseguia nem contar quando ele contava esse caso, ele se emocionava contando, que foi um caso que ocorreu lá na desobsessão que ele trabalhava, na reunião mediúnica que ele trabalhava em Brasília, de uma senhora que tinha uma criança com problemas com transtorno mental e levou o nome da criança para a reunião, para ser tratada. E durante a reunião de noite, que eles fizeram a reunião, a criança estava dormindo, é um caso raro, né, mas pode acontecer. O espírito dela veio até a reunião e deu uma comunicação através da psicofonia, né, da voz, da conversa, lúcida e dizendo que tinha voltado, que tinha voltado com aquele problema, tinha voltado assim, não, na veste física, né, reencarnado naquela família, porque a mãe dela precisava muito ter um aprendizado na área dos sentimentos. E que é por isso que ela tinha vindo daquele jeito, mas que o problema não era dela, mas ela pediu para fazer isso, para dar um toque afetivo muito, muito bom e significativo na mãe. Então, assim, essa relação da vida é muito complexa, assim, então dá para a gente julgar. Agora, a gente pode fazer o que nós conseguirmos, né, para ajudar. Então, para dar só para encerrar aqui essa pergunta, e deixar assim as coisas bem, e pontuamos, né, fizemos a pontuação, que ter relação com a formação cerebral, do desequilíbrio do próprio espírito, que provoca uma má formação cerebral, pode ser através de uma necessidade do espírito, como no caso dessa criança, né? E também como no caso dessa criança, que ela vê esse espírito, que ela veio como uma criança com transtorno mental para ajudar a mãe. E vamos colocar agora o terceiro fator, que é a influenciação espiritual negativa, intensa, com intenção para desequilibrar a pessoa, né? O processo obsessivo, para desequilibrar aqui encarnado. Seria um desequilíbrio propriamente dito, né? Assim, isso. De você encontrar uma pessoa com um determinado distúrbio e ficar nítido e claro que ali é um transtorno espiritual. Isso. Fica, agora, às vezes, existem as duas coisas, né? Em geral, existem os dois. Porque até a influenciação espiritual obsessiva ao longo do tempo, ela provoca transformações e desequilíbrios na própria parte física do cérebro. Então, ao longo do tempo, uma obsessão de longo tempo, ela vai afetar muito a organização do aparelho neurológico como um todo. Então, um processo obsessivo pode se transformar numa doença física. Numa desorganização física bem, bem séria mesmo. Então é preciso, sempre que a pessoa tiver algum problema, procurar, sim, um psicólogo, um psiquiatra, e também o atendimento espiritual, que é importante, porque além de tentar
harmonizar essa relação do espírito obsessor com o encarnado também ajuda a reorganizar a energia da pessoa que está sofrendo com transtorno mental. Então, Gustavo, antes da gente poder afirmar que uma pessoa está passando por um transtorno genuinamente espiritual, vamos dizer assim, ela teria que excluir todas as possibilidades dos desequilíbrios mentais, né? Seus exames estão em ordem, você olhou, o seu sistema endócrino está equilibrado, as taxas, né? Como aconteceu com um amigo nosso que ele foi chamado numa cidade por uma família amiga e porque essa senhora supostamente começou a falar grosso, começou a xingar as pessoas dentro de casa e ele dizendo que eles achavam que era espiritual, que era um desequilíbrio espiritual. Só quando ele chegou lá, a senhora tinha 92 anos e fazia mais de 15 anos que não fazia nenhum exame, entendeu? Aí ele perguntou logo, né, como bom experimentador, ele perguntou, os exames dela estão em dia? Ele disse, que exame? Esse problema dela é espiritual, é que ela sempre teve problema espiritual. Ele disse, não, mas a gente tem que saber como é que estão as taxas dela, como é que está a glicose, como é que está os triglicérides, enfim, todas as taxas dela e o sistema hormonal pela idade avançada, para a gente poder excluir, não é, o fato dela ter doenças genuinamente físicas, né? Não dá para você afirmar que é uma doença, que é um desequilíbrio espiritual, sem analisar direito os distúrbios, como você afirmou, os físicos e os psicológicos, né? Então a coisa fica mais ou menos nesse campo. Agora, Gustavo, me diga uma coisa. Então quer dizer que existem alguns quadros em que a pessoa identifica com toda clareza que aquele desequilíbrio é decorrente de uma influenciação espiritual, que a gente chama de obsessão, né? Uma obsessão. Então, e tem os graus também daquela influência, ou seja, tem a influência mais sutil, vamos dizer assim, até as mais complicadas, como uma subjugação, que antigamente chamavam possessão, né? Então, como é que a pessoa percebe? Como é, por exemplo, você que é um cara experimentado, que certamente pela sua vivência, chega uma pessoa para você analisar ou examinar ou para conversar com você e você mete o olho nela assim, aí por que indícios você diz que ela está sendo influenciada pelo espírito, perturbada pelo espírito? Olha, em geral, eu me atenho assim a coisa. Normalmente eu levo para a reunião mediúnica que eu trabalho, sabe? Eu percebi uma coisa, porque a gente, assim, de análise, de percepção como médium, né? Às vezes a gente percebe, não vou dizer que eu não percebo, mas assim, eu não procuro fazer um juízo da complexidade do fenômeno. Porque pode ser assim, ali a gente percebe um espírito próximo, que está assim com uma certa ligação, mas assim, a razão, o tempo e o nível de influenciação, a gente vai ter mais detalhes na reunião mediúnica, que tem vários médiuns, que percebe o mesmo caso e tem uma análise mais precisa, né? É importante essa sua pergunta, porque tem que se ter muito cuidado daquele médico que fica dando diagnóstico dentro do centro, falando para as pessoas, você tem isso, tem um espírito aí, ó, terrível atrás de você, tenha cuidado, ó, tome cuidado. A pessoa fica logo com medo, não vai voltar mais nunca para o centro, se for a primeira vez. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com tratar com a pessoa que tem um processo de influenciação espiritual, porque às vezes pode ter até essa carapaça de ser uma pessoa que cair assim uma imagem para os outros, que aquela pessoa é uma pessoa fraca, é uma pessoa que, como é que pode ter um espírito subjugando, essa pessoa não tem condições, então dá uma aparência de ser uma pessoa que não tem controle sobre os seus próprios pensamentos, e a realidade não é assim, não. As coisas não são tão simples, não. A gente não sabe como os espíritos influenciam na vida da gente, mesmo sem a gente perceber. Porque os problemas mais sérios se dão quando não se percebe que está sendo influenciado. Quando é sutil, quando influencia dentro das nossas intenções, dos nossos erros, das nossas más tendências. Eles são inteligentes e sutilmente insuflam pensamentos na gente e faz a gente se transformar e até pensar que é tudo nosso, mas na verdade existe ali um espírito influenciando.
Então, o grau mais, para mim, assim, na minha percepção, mais difícil de influenciação espiritual é o grau de fascinação. É o tipo de fascinação que a pessoa, o encarnado, né, acredita que são suas intenções, são seus pensamentos, as suas vontades. E, na verdade, está ali uma conjugação de vontades que está geralmente incentivada por um espírito. E quando tem um grau de subjugação, é fácil de ver, né? Porque todo mundo percebe um encarnado que ele está com um processo de subjugação. Eu lembro quando era criança, eu ia, assim, tinha uns 8 anos de idade, ia na igreja, aí tinha umas moças com as que ela entrava e começava a dançar no meio do salão, a dançar e a rodar. Então ali é um processo de influenciação muito forte, acredito eu, né? Depois de analisando, que provavelmente tinha ali um espírito influenciando a fazer coisas ridículas. Se jogar no chão, né? A gente tem vários relatos da época de Jesus, dos lunáticos que se rolavam, jogavam no chão. Então, ali precisa, sim, aí tem que, porque existe na subjugação existe uma interação maior. Então, para se tirar, se desvencilhar dessa relação de pensamentos mais profunda, que influencia, inclusive, na vontade que o encarnado não consegue, quem está aqui, né, no corpo físico, ele não consegue impor a sua vontade e faz a vontade do espírito, é porque existe um processo muito sério. E inclusive, tem vezes que, quando é assim, há muitos e muitos anos, como relatou recentemente Divaldo Pereira Franco, acho que no mês passado, numa live que ele fez sobre Adolfo Bezerra de Menezes, ele contando que o filho de Adolfo Bezerra de Menezes sofria um processo obsessivo muito longo, e com o amor, numa reunião mediúnica, com o amor de Dr. Bezerra, ele conseguiu transformar a visão do espírito que prejudicava o seu filho. E ele disse que queria sair, mas que o filho dele, quando ele se desligasse, o filho dele ia desencarnar. Então, o Hércules deve conhecer essa história, né? E diz, olha, vá logo, o espírito diz, vá logo para casa, porque eu vou me desligar do seu filho. Então, ele só deu tempo dele chegar em casa, falar rapidamente com o filho dele, e o filho dele, assim, agradecer a ele, com lucidez, agradecer a ele e desencarnar. Então, assim, é um processo muito sério, assim, para encerrar eu tenho uma experiência própria, que eu estava no centro espírita aqui em Natal, não vou nem assim, especificar, estava lá para tomar um passe. Aí, se assim, nas cabines, né, eu nem conhecia muitas pessoas de lá. Mas um passista chegou lá e disse, olha, o espírito pediu para você entrar aqui, eu nem participava da casa, né, e ajudar aqui no passe. Aí era uma senhora de idade, numa cadeira de rodas, eu estranhei, mas fui, né, e ele pediu para se aplicar um passe nela aqui, porque ela está aqui com um processo obsessivo muito grande. E quando eu apliquei o passe, assim, existia muitas entidades, não dá para entender a complexidade, né? Mas, assim, ela tinha uns pontos de energia, quando a energia ia chegando nesses pontos de energia e alterava, ela gemia de dor. Ela fazia, gemia de dor. Então, isso, assim, impactou muito a minha vida, essa experiência que eu tive com um processo de subjugação. Ninguém sabe quantos anos esse espírito está ali alterando as energias, porque assim o nosso corpo físico aqui é tudo energia, né? Então da mente para o corpo físico é um caminho que da energia do pensamento até chegar aqui, né, no cérebro, que ele funciona como vamos dizer assim, um quebra-luz, que é até a expressão que Emmanuel usa, né? O cérebro, no encarnado, é como um quebra-luz para a luz, para as informações, né, que vêm da mente. Então, neste caminho, há de ligações do pensamento, né, do pensamento do encarnado, que o espírito influencia ali. Ele entra em contato e altera a organização física também.
com o tempo, né? A organização física de energia, de organização física do encarnado. Então, às vezes, quando passa muito tempo, o corpo aqui acaba dependendo também da energia do espírito. E quando há essa desligação, né, pode ocorrer. Isso que são casos raríssimos, né? Me diga, ouvindo você fazendo considerações sobre esses estágios de influenciação, considerando a fascinação como sendo o mais grave, porque aquele em que o paciente não coopera, né, ele não percebe que está doente, que está sendo influenciado. Depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre como alguém pode perceber que está sendo influenciado. Mas você há de considerar que o desconhecimento das questões espirituais tem sido realmente um problema muito sério, né? Porque há um medo, há um certo preconceito em torno da ideia de que a pessoa pode estar passando por um problema genuinamente espiritual. Renata fez uma pergunta, inclusive, aqui. Um abraço, Renata, um beijo. Ela colocando aqui, de que você pode até ver, acompanhar aí também. Nossa grande amiga. Ela dizendo aqui, pensando naqueles que não têm maior conhecimento dos princípios espíritas, que eu imagino que seja ainda uma maioria, não é? O espiritismo, eu não vou dizer que ele tenha chegado a todos os recantos, a todas as massas. Os conceitos, sim, de uma forma geral, assim, né? Mas, assim, no detalhe, para você saber e colocar aquilo como uma análise de vivência, nós podemos dizer que o espiritismo não chegou na maioria. Então, ele diz, como desmistificar, ou seria desmitificar a faculdade da mediunidade, que muitas vezes faz a pessoa pensar que ela está passando por uma perturbação mental. A família toda ataca em cima de psiquiatra, de psicólogo, e esquecem de cuidar desse outro setor, né? Que por isso que a gente fala tanto do grande papel, né? Da quantidade de pessoas que se viram em fogueiras, que se viram jorgadas e largadas em nosocômios, em hospitais psiquiátricos, e que quando muitas vezes nada mais era do que uma influenciação espiritual, né? Que Jesus tão bem exemplificou na sua passagem, e que de repente criou-se aquele mito, aquela ideia, a pergunta de Renata aí, né? Que é, então como é que a gente faz, né? Para vencer derrubar essa ideia, né? Estabelecida de que tudo é só mental, é só física, psicológica, pronto, acaparou no psicológico, né? Vamos partir do princípio seguinte: todos nós, ao longo da nossa trajetória de vida, de várias encarnações, construímos uma experiência que está registrada dentro da gente, no íntimo da mente. E o nosso passado, ele está presente aqui, embora nem tudo venha para a consciência, mas está presente aqui. Então, todos nós criamos, vamos dizer assim, como Allan Kardec fala, eu geralmente coloco essa expressão, uma atmosfera psicológica, psíquica, que parte do nosso interior, que somos nós que fazemos. E isso também se irradia e entra em comunicação. Nós entramos em comunicação o tempo todo uns com os outros, com o encarnado, com o desencarnado, mesmo sem perceber, mesmo sem ter consciência. Tem uma parte lá na Revista Espírita, que eu não vou, para não perder aqui o pensamento, mas que ele diz assim, que Allan Kardec fala, que tem duas pessoas que estão no mesmo ambiente, e eles trocam assim informações, às vezes sentem antipatia, não é porque tenha sido necessariamente numa vida passada, apenas são vibrações internas diferentes que se cruzam, que não se batem, né? Que são antagônicas e que causam uma má impressão. Então, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e existe uma comunicação entre essas duas pessoas e a pessoa tem uma ligeira antipatia, a princípio, por outra. Isso são comunicações mentais. A pessoa está andando e percebe que alguém está olhando para ela. Sente que dava aquela vontade de virar. Quando olha para trás, realmente tem uma pessoa olhando. Isso é uma comunicação mental. Nós todos nós, o tempo todo, nos comunicamos pelo pensamento, encarnado e desencarnado. Isso é um princípio da comunicação mental. Então, todos nós estamos numa grande teia de rede de comunicação de acordo com o que vibra no nosso interior. Então, o processo mediúnico, este é o caminho do processo mediúnico. Agora, o médium, a que a gente chama do médium ostensivo, o médium que tem às vezes, como o doutor Vitor falava, tem
uma sensibilidade exuberante, mas todos nós nos comunicamos uns com os outros e com os espíritos. Então, a influência do espírito pode acontecer por qualquer um, porque a mediunidade, a comunicação com os espíritos, todos nós temos, mesmo que não temos conhecimento dela. Então, quando se trata de uma influenciação negativa, se a gente achar que é só o físico, é muito importante, assim, se tratar o transtorno mental só pela ótica materialista, se perde muito. Se perde muito. Porque sempre é importante o tratamento espiritual, a harmonização energética. Porque mesmo que não tenha, que é raro não ter, né, uma comunicação, porque a pessoa que entra num transtorno mental, num problema, que tem um problema de transtorno mental, uma depressão, ela baixa o seu teor vibratório. Então, a sua irradiação energética é de baixo padrão. Só aí ela pode entrar em comunicação, em contato com o espírito, com o mesmo padrão vibratório, e a partir de uma depressão, baixou o padrão vibratório, entra em contato com os espíritos e se transforma também numa obsessão. Tem um caso em janeiro, na Revista Espírita, em janeiro de 1863. E assim, eu não quero me alongar, mas vou contar esse caso aqui, porque eu acho que essa pergunta merece, em virtude da complexidade dela, eu citar aqui rapidamente esse caso. Então, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, chegou um caso de uma moça que ela era forçada pela família a se casar. Um casamento que ela não queria, que ela não gostava, não estava colocando a sua vida naquele futuro que a família arranjou para ela. Então, ela entrou num processo de revolta com o que estava acontecendo, baixou o padrão vibratório dela e, a partir daí, se transformou numa obsessão. Isso aí foi o espírito, se não me engano, o espírito São Luís, que diz na reunião mediúnica, em que Allan Kardec participava, que a moça chegou lá que ela estava com um transtorno mental. E o espírito contou a história do que aconteceu, e que, inicialmente, não tinha um processo obsessivo, mas ocorreu depois em virtude do desequilíbrio interior dela. Então, precisava fazer um tratamento também nessa área de harmonização com essas influenciações espirituais, e além de fazer uma harmonização energética, também essa harmonização espiritual. Então, mesmo que não tenha, raramente não tem, porque nós estamos aqui no nosso planeta, e quando a gente baixa a vibração, geralmente a gente entra em contato com outros pensamentos que influenciam esse nosso estado negativo. Então, a pessoa que está em desequilíbrio, geralmente ela entra em contato com outras mentes que estão no mesmo padrão. E mesmo que não tenha, vai para uma casa espírita, o grupo entra em prece, mesmo que seja à distância, envia uma irradiação de energia positiva, isso aí é muito bom, isso aí é importante. Ou então vai na casa, toma um passe, aí a família começa a fazer o evangelho em casa, a evangelioterapia, a família começa a harmonizar o ambiente energético da casa. Então, tudo isso é importante. Então, a espiritualidade, esse conhecimento sobre a vida espiritual é de extrema importância para o reequilíbrio da pessoa. Sem deixar de... Claro que eu não estou excetuando aqui, né, que Renata, que é psicóloga, que o tratamento do psicólogo, do psiquiatra, é extremamente importante. Gustavo, é muito difícil uma pessoa, nos dias de hoje, eu imagine que pense que uma pessoa que esteja com depressão, principalmente se for uma depressão mais profunda, que ela não tenha um componente espiritual afetando, né, complicando, tendo que ser tratado, tendo que ser visto. Em todos os casos a gente vê que se desprezar esse aspecto espiritual, está perdendo uma vertente importantíssima na recuperação, né? Isso. Atacar dessa forma todos os pontos, eu acredito que seja um caminho, no mínimo, inteligente, né? Como é que uma pessoa vai. Agora me diga uma coisa, Gustavo. Toda uma pessoa que, por exemplo, está sofrendo uma influência espiritual, essa influência espiritual, ela está sofrendo porque ela sintonizou com um espírito imperfeito, atrasado,
Porque me permita relembrar aqui o que Kardec disse na Gênese, quando no capítulo Obsessões e Possessões ele diz: pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, quer dizer, pela fala de Kardec, a gente já vê que existe uma variedade, né, uma expansão, uma complexidade, desde uma mera influenciação física, né, um mal-estar, uma urticária, uma dor de cabeça simultânea, até as influências morais que podem fazer com que a pessoa tenha uma atitude diferente. Agora, a pergunta que eu faço para você é exatamente essa. Como é que uma pessoa percebe, como é que ela, um ser humano, consegue perceber? Era aquela primeira pergunta que eu tinha feito, né? Se toda a vida que uma pessoa tem uma influência é porque ela sintonizou, é porque ela... Ou porque... Vamos logo para a primeira. Toda vez que uma pessoa tem um transtorno espiritual, foi porque ela somente sintonizou ou porque ela tem débito de outra encarnação com aquele espírito que está perturbando a ela? A causa é de outra encarnação ou a causa pode ser dessa encarnação? Pode ser as duas coisas. Vamos aqui. Com a mesma gravidade, né? assim, todas as duas sendo grave? Um caso de subjugação, por exemplo, em que o espírito perturbe completamente o corpo físico e uma subjugação pode ser dessa vida, do motivo dessa encarnação, só porque sintonizou. Olha, assim. A subjugação já, como é um processo muito intencional e que o espírito coloca sua vitalidade, sua força em fazer o mal, em prejudicar outra pessoa, ele também está perdendo energia e perdendo o tempo dele em ficar o tempo todo ali influenciando aquela pessoa e envolvendo. Geralmente, né, a gente pode dizer assim, eu acho que, eu não gosto de dizer assim 100% dos casos, mas é muito difícil não ser um processo reencarnatório de uma vida passada, que existiu uma relação muito, muito grande entre os dois. E nós aqui costumamos ter assim, ter aquela se ficar condoídos, de ficar sentindo até assim, vamos dizer, pena, né, do encarnado. Como é que, se for uma criança, né, uma criança que sofre uma influenciação muito grande, que a gente já temos casos, vários casos. Como é que pode uma criança inocente, e como é que esse espírito tem coragem de fazer isso? E a gente não sabe a relação do passado, o que ocorreu no passado. Tem um livro, Dramas da Obsessão, de Ivone A. Pereira, que assim, isso ficou muito marcado comigo, que ela começa a contar um caso desse de processo de subjugação que está envolvendo a loucura. A gente fica sentindo assim uma dor muito grande do encarnado que está sofrendo. Aí daqui a pouco ela começa a contar o passado, o que é que essa pessoa fez no passado. A tirania do que essa pessoa fez no passado, e você fica assim, meu Deus. Mas assim, e por que Deus faz isso, permite isso? É para que eles se vinguem? Não. É uma sintonia, o ódio junta, né? Imanta. A raiva, o ódio, ele junta. Então, é o processo de harmonização para que os dois se entendam. Porque é necessário que exista uma compreensão um do outro, um aprendizado um com o outro, porque se isso não mudar, os dois vão ficar juntos, um fazendo e prejudicando o outro. E acontece, né, por várias encarnações. A gente sabe disso, que acontece, por várias encarnações. Às vezes um está encarnado, o outro está no plano espiritual e fica influenciando. Aí troca, o outro está no plano espiritual,
aí faz a mesma coisa. Então, esse é um processo muito de raiva e de ódio, que tem que ser transformado e mudado. Então, quando o Espiritismo dá esse olhar muito maior, a gente vê aí o texto de Kardec é incrível, né? Como ele é claro, né? Nesse texto que você leu aí. Então, quando chega o Espiritismo, alarga os nossos horizontes para a gente compreender a vida. Para a gente compreender a vida. Então, assim, as sutilezas. Agora, o mais difícil dessa sua pergunta é a sutileza, né? Como é que a gente vai identificar que estamos sendo influenciados? Olhe, não existe uma fórmula se tivesse aquele específica, alerta né? da chegada de e-mail, né, Gustavo? Era. Tá chegando e-mail, blim, 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 blim. O cara diz, olha, Quando tá chega vindo um um e-mail, quando pensamento chega aí de uma fora. mensagem do WhatsApp, né, que Tá dispara, chegando né, uma mensagem, um alerta, mas não né? tem, não. É observação dos seus pensamentos. Então, quando a gente tem uma linha de conduta na vida, quando a gente tem um entendimento, a compreensão maior da vida, que a experiência nos dá, quando saímos desse liame, a gente tem que observar. Por que eu estou fazendo isso? Olha, independente de ser uma influência sutil ou não, temos que ter discernimento. Porque, assim, o pensamento hegemônico dentro do interior, o pensamento hegemônico muda de acordo com nossa intenção. Então, numa hora, a gente está dentro de um ambiente fraterno, de uma igreja, de uma casa espírita, e vem um coral que canta, ou como teve aquela live do grupo de vocês, né? De você, Adriano, Vitor e Júnior, a gente fica assim, escutando e entra em sintonia com a harmonia, com a espiritualidade, com as letras, e a gente fica, a nossa irradiação são de nossas conquistas, do que nós temos de bom. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se revolta com crime, um crime é de onde? Se revolta, se eu pegasse esse bandido, eu matava, eu estraçalhava, isso não pode. E baixamos o padrão vibratório e a gente entrou em outra faixa. Então, o vibrar aqui dentro da nossa mente se expande e entra em contato com todos os nossos enganos, os nossos erros do passado, aquilo tudo vem à tona, não de forma de lembranças, mas vem de impulsos. Então, a nossa animosidade toda vez entra em fluxo de ideações, de impulsos, e dentro desses impulsos nossos, pode ter os impulsos dos espíritos inferiores, que estão nessa mesma faixa de raiva, de ódio, que entram em contato com a gente e nos incentiva ao erro, a fazer mais e mais e mais. Mas ele influencia, Gustavo, dentro do que nós temos, né? Eu me lembro muito da questão 460, né? Dos Espíritos, 460, letra B, se eu não me engano, uma subpergunta, quando na 460 Kardec perguntou se existe algum pensamento que nos acode que não é nosso, não é? Aliás, tem duas subperguntas. E tem uma subpergunta que Kardec pergunta, então, como reconhecer um pensamento que não é seu, né? Aí os espíritos dão uma resposta que eu achei muito interessante. Eles dizem assim, rapaz, o interessante não é você saber de quem vem. O importante é você saber se é bom, né? Você não, ele diz, a questão não é se o pensamento está vindo de lá, até porque nós somos abertos a uma multiplicidade de influências. Muitas ondas mentais, de muitas distâncias, de muitas pessoas, de muitas mentes, encarnadas, desencarnadas. Nós somos um joguete de forças, na verdade. Então, você identificar quem é aquele que está mandando o pensamento, lá bastante você pode ficar especializado, você que é um cara que tem uma percepção mediúnica já treinada, pode notar claramente quem é que está mandando a mensagem, ou quem está tentando lhe influenciar, ou quem está mandando o pensamento. Mas o que é mais importante é que você saiba se aquilo é um pensamento bom, se aquilo está lhe induzindo ao acerto, à paz, ao perdão, à compreensão, se está expandindo a sua compreensão diante do que está acontecendo, ou se ele está lhe induzindo ao erro, lhe induzindo à vaidade, ao orgulho, né, e tudo mais. Aí, então, quer dizer, é claro que você tem que notar que você não está na sua normalidade, né?
que você não está andando assim. Eu digo isso porque eu, como mamãe, que eu tomo sempre para ajuda, né? Eu sempre digo, mamãe, quando eu chego lá, a mamãe diz, meu filho, eu estou sentindo uma angústia, né? Aí eu digo, e o que foi, mãe? A senhora está lembrada de algum contratempo hoje que justifique essa angústia? Ela diz, nada. Eu digo, então reze, mamãe, que isso daí é pensamento que está vindo de fora e que está induzindo a senhora a um É, estado emocional, como você comentou, forma circuitos com o que você já tem dentro de você e de repente você está dando naquela maré de angústia, podendo até desaguar para uma coisa pior, como uma depressão, só por pode. você não estar vigiando devidamente a forma como as suas emoções e pensamentos estão trafegando. Quer dizer, é interessante que a gente entenda como é importante isso, né, Gustavo? O que é que você diz? E isso, a receita é de Jesus. Vigiai e E orai. orai, A e prece, a orai. gente tem que mudar o nosso interior. Então a gente não pode esquecer dessa prerrogativa máxima, importante na nossa encarnação, que é a oração. Jesus, inclusive, nos ensinou o Pai Nosso, a oração dominical, que no Evangelho, que tem lá a parte do capítulo das preces, Allan Kardec ele faz um, uma explicação assim lindíssima sobre a importância do Pai Nosso. Então a gente precisa mudar o nosso estado mental. A gente tem que vigiar, Gustavo, ver o que é que está acontecendo e mudar, né? Gustavo, então nesse estágio da nossa conversa, você já pode elencar algumas posturas. A nossa irmã Dilma Miranda pergunta Isso, se conheço. quando tem uma perturbação mental, quantas vezes por semana se deve, ou quantas vezes seria ideal de fazer evangelho no lar. Quer dizer, ela já está propondo o evangelho no lar como uma É, atitude, né? Então, se você já podia aí passar um elenco, já falou da oração, né, da vigilância. Então, que posturas a gente poderia ter como profiláticas, quer dizer, como preventivas, para não nos certo. envolver com uma perturbação espiritual, né? Já dá para fazer essa, Dá. elencar aí, Antes né? de Passar entrar na esses itens. questão específica, né, do Evangelho, eu vou dar fazer uma observação importante, porque muitas vezes nós recebemos uma influência espiritual de alguém que nós tivemos a relação com o passado e sentimos um remorso, porque não vem para a consciência o que é, mas está no nosso interior. Então, aquele espírito que chega perto de nós, que nós conhecemos e que está querendo nos prejudicar em virtude do que nós fizemos no passado, existe uma comunicação. E mesmo que não venha diretamente para a consciência, existe um remorso. Às vezes um remorso do que fizemos no passado. E isso brota pelo contato com o espírito que está nos influenciando. O que é que acontece? Que muitas vezes essa influência negativa do espírito, associada ao remorso que temos em relação a ele, gera um apego, gera uma ligação que até inconscientemente, às vezes a pessoa não quer que haja esse desvencilhar. E tem um caso contrário também, que agora eu não lembro exatamente o nome do livro de Humberto de Campos, Crônicas do Além-Túmulo, eu acredito, mas eu não tenho certeza se é ele, porque às vezes ele tem uns livros com nomes parecidos, né? De um caso que ele relata, rapidamente aqui, de uma que todo mundo no centro ficou assim, condoído com a moça jovem e sofrendo uma perturbação muito grande espiritual. E no final das contas, quando a equipe espiritual foi investigar o caso, na verdade, era ela que atraía o espírito, era ela que subjugava o espírito. Era o contrário, ela que atraía e o envolvia, porque ela queria sentir estar próximo dele energeticamente. Então, as coisas são muito sutis, né? Mas vamos lá para a pergunta coloquei essas duas possibilidades, porque a gente vê que esse processo de relação entre as pessoas é bem complexo. Dilma falou do Evangelho no Da, Lar, perguntou do quantas Evangelho no vezes, Lar, né? quando. Uhum. Isso. Olhe, no cotidiano, o que se recomenda na doutrina espírita, né, é se fazer um evangelho por semana. Mas, quando se tem Diante da na crise, prece nunca é demais, né? Quando se está em crise, é importante se fazer todo dia para criar um ambiente energético favorável.
E digo mais, que a pessoa que esteja no processo obsessivo, que quando estiver dormindo, os pais ou os amigos que moram juntos, ou o familiar próximo, vá ao lado da cama, faça uma prece, leia uma mensagem, harmonize o ambiente onde ali ele está dormindo, porque a espiritualidade aproveita também esse momento para ajudar a harmonizar. Então é muito importante esse trabalho doméstico que se faz. E vigiar, olha que interessante que eu vou falar agora, viu? Porque quando a gente tem um familiar, um amigo que está com processo obsessivo, a gente acredita que o problema está com ele, né? E não está com a família. Mas é um problema de todos, porque todos pensam, todos vibram e todos estão juntos numa rede de comunicação dentro do lar. Então todo mundo tem que vigiar os seus pensamentos, o que você quer, porque o lar, vamos fazer o exemplo, o lar para a criança, o lar é um centro indutor, como diz André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Os pais, eles são verdadeiros, os filhos se tornam verdadeiros médios dos pensamentos dos pais. E Carlos, no livro Mente, Magnetismo e Espiritismo, tem um capítulo que ele dedica só sobre a criança, e ele explica com detalhes isso que André Luiz colocou. A criança, ela capta os pensamentos dos pais e harmoniza com o que ela tem no seu interior. Então, o projeto reencarnatório dela está também diretamente ligado ao que pensam os pais. Porque se os pais têm um pensamento de harmonia, a criança ela tem uma ligação muito afetiva, muito forte com o mundo através dos pais. Isso faz parte do processo evolutivo, né, da sabedoria divina. Então, ele tem um processo, uma ligação afetiva muito forte com os pais. Então, uma ligação mental muito forte com os pais. Ele manda, mas ele recebe muita influência. Então, toda a construção do passado que vibra no interior da criança, na criança que já é um espírito com experiência, né, entra em contato com o que está pensando os pais. Então, se forem pensamentos bons, influências boas, vai influenciar as atitudes boas do filho. E nessa encarnação pode ser muito positivo, mas também é possível que a criança perca a oportunidade de progredir mais na encarnação em virtude do desequilíbrio dos pais, porque vão influenciar nela justamente os seus desequilíbrios do passado, que vai vir mais em intenção para ele fazer, e pode ser que naquela encarnação ela tome uns rumos diferentes em virtude do que os pais pensam, não somente do que os pais ensinam. Então, quem está com um problema em casa, cheio de distonias mentais, de transtorno mental, seja com um processo de influenciação espiritual, tem que cuidar muito do que pensa, da harmonia interior. Por isso, quando chega uma criança autista em um lar, por exemplo, ela está ali, é um ponto de convergência, de mudança da família. Porque todo mundo precisa se harmonizar interiormente, para poder ajudar aquele que está ali, que Deus colocou para a família cuidar. Muito bem. Então a gente poderia colocar assim, né, Gustavo? A influência da família, parece que eu ousaria até distender um pouco mais, né? Que quando uma pessoa está com transtornos... A gente está aqui conversando, né, não é? Muito bom essa conversa. Transtornos espirituais, quer dizer, ela transcende da família e chega na gente. Quando chega na gente, né, quando chega na casa espírita, é um problema de todos nós, né? Não é mais só da família, todos nos envolvemos e tal. Então, a oração é importante, a vigilância, né? A conduta mental, a conduta de pensamentos, o evangelho no lar, como nossa irmã Dilma colocou, de preferência todos os dias, como você colocou, com leituras ao pé da cama e tal. As leituras também, independente disso, também serem melhor selecionadas. Água magnetizada, né, Gustavo? Pode a pessoa colocar uma garrafinha d'água próximo da cama, tudo, fazer as suas orações, depois tomar essa água. E além das vibrações à distância, o que você nos diz da vibração à distância, Gustavo? Muito, muito importante, né? As casas espíritas fazem a vibração à distância. Aproveite e já introduz a ideia do mentomagnetismo, né? Isso. Nós estamos na mesma casa, né? Frequentamos a mesma casa, a Sociedade de Estudos Espíritas de Natal. Quem
Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Muito bem, Esse muito canal bem, aqui, muito né? bem. Fazendo propaganda do canal, né, Hércules? E fale, aproveite, fale do seu também, pode falar. Faça É, aí sim, o. Tem direito a esse eu tenho um comercial. canal, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu coloco os vídeos de Dr. Vitor e os meus também. Mas o que eu faço, primeiro eu coloco aqui no nosso canal. Aí depois eu copio lá, né? Boto lá no meu canal. Mas eles estão aqui divulgados aqui no canal da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal. Então, a irradiação, a prece, como diz o Allan Kardec, eu vou até ler aqui uma parte que ele coloca aqui em obras póstumas. Olha que interessante. Eu acho que essa parte aqui também é uma parte que também está no Evangelho, no capítulo 27. Faz-se nisto uma prece ardente, sentida, né? Que seja ao mesmo tempo como uma magnetização mental. Pelo pensamento, pode-se encaminhar para o paciente uma corrente fluídica salutar, cuja potência guarda relação com a intenção. A prece, pois, não tem apenas por efeito invocar, colocar para dentro de si, né? Não é invocar um auxílio estranho, mas de exercer uma ação fluídica. Então, essa colocação de Allan Kardec nos mostra como é importante esse processo de trabalho, de prece em conjuntos direcionado para uma pessoa. Aquele caso que eu contei da Revista Espírita, da moça que estava com um processo obsessivo, o Espírito São Luís aconselha ao grupo se reunirem e fazerem prece em conjunto e direcionar para ela. E lá mesmo na Revista Espírita, Allan Kardec coloca a prece se transforma uma magnetização mental. Então, o mentomagnetismo é a conjunção da palavra de magnetismo mental. Então, os grupos que trabalham com radiação, isso aí se torna muito importante. Na nossa sociedade, né, no nosso centro, na Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, nós estamos desenvolvendo um trabalho mais específico dentro desse caminho da magnetização mental. Nós temos uma reunião de tarde específica para tratar com este caminho da magnetização mental. Porque a diferença, o detalhe do processo do magnetismo mental, do mentomagnetismo, é que nós direcionamos o pensamento, né, a vontade, com um desejo importante de ajudar, a prece ardente, a gente direciona para uma área mental onde está ali o registro, onde está ali armazenado no interior da nossa mente todas as nossas construções harmônicas. Então, quando direcionamos para essa área, expandimos para o interior da mente, ajuda a harmonizar as relações das informações que nós trazemos do passado, de como isso aí precisa, claro, isso aí precisa de um estudo mais específico, mas em essência é isso. A energia vai para essa área mental do paciente, essa energia se expande e ajuda a harmonizar. Essa é a essência do processo do mentomagnetismo, que nós tratamos dos transtornos mentais, então, eu acho que com essa base. Não há nada assim muito difícil de compreender, porque sabe-se, por exemplo, uma oração que uma mãe faz, né, por um filho. Ela associa uma série de energias, um conjunto de energias magnéticas, né? Quer dizer, além dela estar mentalmente pensando no filho, ela está emitindo uma onda amorosa, né? Uma onda magnética, uma onda mental. Pronto. Então, é serviço completo. Ela associa a onda mental a uma onda que a mãe poderia chamar de onda amorosa, mas na realidade é uma onda magnética, decorrente da sua própria vitalidade, da sua própria condição. Então, ela associa um poder ao outro, tornando aquilo tudo uma coisa muito bacana, que inclusive depois, Sávio, nós poderíamos até deixar os endereços da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, para que as pessoas pudessem se informar mais, compreender mais e se valer desse serviço, não é? Eu, pelo menos, tenho encaminhado muitos nomes de pessoas que a gente possa vibrar por elas à distância e associar o mentomagnetismo, né? Você, Gustavo, eu estou sempre mandando para você nomes de pessoas e eu tenho minha lista de orações
e eu já considero a minha lista uma sublist, né? Uma lista auxiliar da lista porque a gente sabe que as associações mentais não precisam de muito alarido, né? Então, no momento em que É, eu conecto a minha lista de vibração às vibrações que estão sendo feitas na Sociedade de Estudos Espíritas, quando se junta nesse magnetismo todo para a vibração. Mas, Gustavo, nós estamos chegando aqui perto do nosso final da nossa conversa. Queria que você delineasse, então, as suas palavras finais, pudesse resumir aí, dizer o que você achar que faltou ser dito, aí, enfim. Diga aí, faça as suas conclusões é aí o, sobre nossa conversa. neste momento da minha encarnação, o meu esforço maior está sendo assim, nesse trabalho de. Eu lembro quando eu falava com o Dr. Vitor, né? Eu só quero chamar ele de tio Vitor, né? Dr. Vitor, para. Ele falava, tio, a gente vamos escrever e falar sobre o livro do mentomagnetismo. Ele disse, não é o livro. O Hercules conheceu, né? Tio Vitor, Dr. Conheci, Vitor. seu Vitor. Ele não é o livro, porque, na verdade, eu estou envolvido com esse novo caminho. É um caminho novo, mas que está estruturado dentro do Espiritismo, que é direcionar energias harmoniosas. Tem um detalhe que a gente não colocou assim especificamente, que a gente não falou, mas que quando a gente direciona a prece, não vai só da própria pessoa, né? A espiritualidade está junto, né? E dá um grau maior de harmonização com o nosso direcionar da prece. Então, quando a gente, o magnetismo mental, ele começa de forma sutil a mostrar para a gente como nós podemos, através da essência, do ambiente onde estão os nossos registros mentais, onde está os nossos campos mentais, as nossas construções do passado, como a gente possa, a partir dali, harmonizar e, e transformar, muitas vezes, essa relação do ser humano com a vida. Porque a partir da exteriorização da sua experiência própria com o Criador, que está registrado nessa área mental, com Deus, é que promove essa mudança, essa transformação das energias desequilibradas. Mas claro que não existe mágica, né? Isso aí tem uma coordenação espiritual. Nós participamos como pessoas que estão oferecendo energia, mas essa complexidade, quem organiza são os espíritos, porque eles passaram para nós, que estão nos livros, né, vamos dizer assim, uma teoria abstrata de uns estudos sobre a mente, de forma bem simples, porque é muito complexa, né, como André Luiz nos coloca, a gente não tem condições de entender totalmente o funcionamento da mente, mas eles passaram para nós, e está nos livros aí, essa organização energética em termos gerais, né, da mente. Por que eles passaram isso? Para que a gente compreenda como ajudar a harmonizar. Então, vem de dentro para fora. Então, é possível que assim, muitos transtornos mentais sejam minimizados, haja uma melhora através desse trabalho do magnetismo mental. E aos poucos, né, para finalizar, aos poucos a gente vai ter um assim combinado com o Sebastião, da gente fazer uns estudos e uns vídeos aqui no nosso canal explicando melhor sobre o magnetismo mental. E vou, nessa semana que vem, gravar um vídeo sobre a oração, o tratamento pela oração, né? O tratamento espiritual pela oração, que envolve uma explicação melhor sobre o magnetismo mental. E vai colocar disponível para que as pessoas possam assistir. Isso, no nosso canal aqui. No nosso canal. Então, quer dizer, Isso. aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais nessa ferramenta, podemos dizer assim, disponível para todos os mortais, todos os seres humanos, para melhorar nossa condição de vida, né, Gustavo? Melhorar nossa... Isso, porque, exato. pelo que depreendo das consequências desse entendimento de magnetismo, nós não precisamos nem ter adversários.
Nós não precisamos nem ter pessoas que nos queiram mal. A gente não pode querer mal, claro. Mas eu estou dizendo, no E, momento em que você mentaliza e coloca energias nessa direção, você fatalmente muda os panoramas, muda as percepções, muda as sintonias, as antipatias. Quantas vezes a gente converte antipatia em simpatia mediante uma onda boa que a gente consiga emitir, né? Então, há uma série de vantagens no trato e no conhecimento dessas atividades que você e Sebastião, principalmente, estão desenvolvendo na Sociedade Espírita de Estudos Espíritas de Natal, e que nós precisamos estender isso aí, né? Tornar o nosso objetivo da nossa entrevista hoje é também esse, fazer com que esse assunto alcance mais pessoas, né? E se torne uma prática, porque você sabe que nós espíritas temos poucas práticas, né? Nós não vivemos com práticas, né? A nossa prática é a oração, a água magnetizada, o passe. Não temos grandes práticas. Só que a gente não leva a sério a prática, né? Porque se a gente sabe que você pode emitir luz, que você pode emitir magnetismo, que você pode emitir energias positivas, né, na direção dos sofredores, dos desequilibrados em toda parte, e não faz, ou só faz quando dá uma lembrança, eu acredito que deveria ser uma atitude diária, não é, Gustavo? De todos nós, a gente ter uma isso. postura desse tipo. Então, o que eu digo, a gente ainda tem muito que caminhar, muito que avançar. Tanto você como o doutor Vitor, como o Sebastião, agora que também, o Gilvan também, né, que está envolvido também com a tarefa, e todos nós, né, de uma certa forma, eu acho que ainda tem muito que caminhar, né, Gustavo, para poder esse benefício chegar a todos. Não é isso? Exato, assim, é muito importante essa prática diária de exteriorizar o nosso melhor para, para a espiritualidade, para irradiar para o nosso, para esse exagero, né? Para o nosso planeta, mas não é exagero não, André Luiz, Não, o próprio Allan Kardec fala que a nossa atmosfera individual influencia na atmosfera psíquica do planeta. Então, perfeitamente. como e eu acredito, eu não sei se você faz todo dia esses nomes que você Sim, faz sim. prece e radiação, isso aí é muito importante e Dr. Vitor ele tinha essa prática também de colocar os nomes e fazer preces e irradiar. E isso funciona mesmo, ajuda muito. E até o filho dele, que ele não está sabendo que eu vou falar aqui, Ismael, filho de meu primo, ele está escrevendo um livro sobre irradiação, sobre esse processo de irradiação e de ajuda que ele faz todo dia. Ele não encontrou muito, não encontrou assim especificamente um livro sobre isso e decidiu contar a experiência dele. Quem fazia muito isso é a dona Ivone Pereira, né? Ela relata no livro, né? Que ela tinha essa prática. Então isso é muito importante a gente irradiar o que a gente tem de bom em comungar os nossos bons pensamentos com os espíritos. Muito bem, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação, Muito bom pela a nossa sua conversa. presença. É muito importante. Eu acredito que como tudo que vem da sua produção, da produção de Sebastião, da nossa vivência aí, são sempre situações para colocar em prática, né? Situações que a gente não pode terminar a conversa e dizer assim, noves fora, não, nada. Não. A gente já sabe que nós temos uma ferramenta, vocês estão falando aí de uma ferramenta, de uma postura, e nós não poderíamos encerrar a nossa conversa praticando um pouquinho que seja, né? Porque nesse momento nós pedimos a todos aqueles que participam da nossa live que possam fechar os olhos e a gente expandir um pouco o nosso pensamento, porque hoje nós falamos tanto em desequilíbrio, nós falamos tanto em desequilíbrios físicos, desequilíbrios espirituais, e nós podemos reportar e estender nossas vibrações ao mundo espiritual também, onde aqueles que foram desequilibrados na Terra permanecem desequilibrados fora do corpo físico, porque a matéria não é um elemento de transformação. Então, nós podemos tirar da gente esse amor, essa vibração, essa energia, para que, somada com espíritos superiores, como o nosso próprio Mestre Jesus, de Maria, nossa Mãe Santíssima, de Dr. Bezerra de Menezes e de tantos outros, que nos inspiram, que nos envolvem, que nós possamos canalizar as nossas melhores vibrações
as nossas melhores energias vitais na direção daqueles que padecem em qualquer região do nosso planeta dos desequilíbrios espirituais, dos desequilíbrios profundos que nasceram das nossas imperfeições, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, dessas possibilidades que nós alimentamos do nosso ego, em que pensamos apenas em nós mesmos, na nossa satisfação, e que todas essas energias possam nos acalmar, e que pelo menos aqueles que permaneçam nos graves desequilíbrios encontrem, por segundos que seja, a paz, a tranquilidade e a harmonia, e que esse evento possa redundar em futuros eventos de mais paz e de mais harmonia para o nosso planeta, para todos nós. Que assim seja.